Então, secretário, começando pelo começo, você estava falando de que cidade o senhor é do Espírito Santo? Chama Jerônimo Monteiro. Como é que é essa cidade, secretário? É uma grande metrópole de 10 mil habitantes. Hoje deve estar com 13 mil habitantes. É uma cidade bem pequena. E a atividade é? É agrícola, agropecuária. Café e laranja. Hoje em dia é a capital da laranja. Né? Houve essa alteração, mas ainda tem muito plantio de café. Na sua infância você teve contato com esse agro aí? Sim, minha família é toda do agro. Tá? Minha família, meu bisavô saiu de Goiás e foi para o Espírito Santo, 1860 alguma coisa, e implantou lá uma fazenda, uma grande fazenda, e criou meu avô e seus irmãos, e o meu avô criou os filhos todos, e meu pai nos criou nesse mesmo local. Então, nós somos filhos da terra mesmo. 3 a 4 gerações já. E os primeiros estudos foi lá nessa cidade? Como é que foi? Até o primeiro grau. No segundo grau eu já saí, fui estudar em Vitória, fui para a capital para fazer segundo grau, fiz na Escola Técnica Federal e fiz curso técnico em estradas, que é o equivalente à engenharia civil. Mas eu queria mesmo era edificações ou eletrotécnica. E aí, pela minha classificação, eu passei em estradas e gostei muito, mas não quis seguir a engenharia. E no Espírito Santo, naquela época, não tinha curso de arquitetura e urbanismo. Aí eu fui estudar no Rio, que era o Rio ou Belo Horizonte. Então eu optei por estudar no Rio e fui fazer arquitetura e urbanismo no Rio. E como é que foi o estado do Rio de Janeiro? Porque é uma mudança... Bem interessante. Bom, para jovem, eu tinha 17, 18 anos, então para jovem é tudo novidade, tudo muito bom, né? E eu peguei uma faculdade muito boa, que tem uma turma que somos muito amigos até hoje, tem uma turma muito boa. Eu casei com uma colega, né? Voltamos para o Espírito Santo 5 anos depois, já namorando, nos casamos no Espírito Santo. Ficamos lá por 5 anos e decidimos fazer mestrado. Aí fomos para São Paulo, fizemos os dois, fizemos mestrado na Getúlio Vargas, em administração pública, com concentração em planejamento urbano. Nessa época eu era arquiteto urbanista, trabalhava como urbanista, funcionário do governo do estado do Espírito Santo, e fui secretário de planejamento, que naquela época chamava assessor de planejamento, na prefeitura de Vila Velha, né? Fiquei lá por 3 anos, uma gestão de 82 a 85, a gestão foi de 6 anos, na verdade. Eu saí para estudar, para ir para São Paulo, eu e minha esposa, e ficamos, então, 3 anos morando em São Paulo, os 3 anos do mestrado. A verdade, eu cheguei em 86, em São Paulo, fiz 1 ano de curso na Getúlio Vargas e junto com esse curso eu fiz um outro curso valeu para mim como especialização, era no mestrado de Direito, nas disciplinas de Direito Administrativo, na USP, no Largo de São Francisco. Eu fiz 4 disciplinas durante 4 semestres, todas as disciplinas ligadas ao direito urbanístico. E um pouco por conta disso, um pouco por outras sortes minhas, eu fui convidado para trabalhar na Constituinte. E fui para Brasília e ficava então entre São Paulo e Brasília. Saía de São Paulo na terça-feira de manhã e ficava em Brasília terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias e dormia 3 noites em Brasília. Na sexta à noite voltava para São Paulo e estudava sábado, domingo e segunda-feira, né, fazendo os 2 cursos. Agora, essa experiência na Constituinte deve ter sido valeu por 2 mestrados, valeu por tudo. A efervescência daquele momento, as discussões, como é que foi isso, secretário? Foi uma experiência de vida. Você conviver com todos os grandes caras da República daquele momento, né? Eu tinha o crachá de plenário, que nem todos os assessores têm. Então, eu entrava no plenário, acesso livre no plenário, e trabalhava junto com eles no plenário, inclusive, muias vezes. Especificamente? Então, especificamente para municípios e regiões, na subcomissão de municípios e regiões, que a minha questão era municipalista. Eu estava assessorando os parlamentares ligados à Frente Municipalista, que é um embrião do que hoje é a Frente Nacional de Prefeitos. Né? Naquela época chamava Frente Municipalista, em que pese não ter nada a ver, mas o objetivo das entidades era o mesmo. Né? E na Constituinte eu descobri que eu não sabia nada. Porque é um universo complexo, não? O que move
os interesses da sociedade, o que move a política e a sociedade como um todo, é a economia. O fator determinante é a distribuição de renda, é a alocação de recursos, é a apropriação por parte de uma classe ou da outra classe, um setor ou de outro setor, dos recursos públicos. E eu não entendia nada disso. Eu via aquela disputa na Comissão de Assuntos Econômicos e a subcomissão de estados e municípios pertencia à Comissão de Assuntos Econômicos, e eu ficava assim, impressionado, tentando entender alguma coisa, mas não entendia nada. E aí eu descobri que eu precisava entender de economia. Se eu não entendesse de economia, eu nunca seria um bom urbanista, um bom planejador de cidades, que era até então o meu objetivo. E aí, mas também eu achei que eu era muito velho, já tinha 35 anos, para fazer uma graduação, um mestrado. Talvez já estava terminando o mestrado, já tinha contato com algumas disciplinas de economia no mestrado, já tinha tido na graduação também. E aí encontrei na Unicamp um curso de doutorado em economia para não economistas. E eu vim, prestei a prova e tal, passei a prova, e vim. Me matriculei e vim fazer o curso, fiquei 4 anos na Unicamp. E a partir daí eu comecei a me apaixonar pela economia e passei a trabalhar com economia urbana, com economia regional, com economia do desenvolvimento, economia da inovação, e acabei caindo. Bom, eu fiz um concurso público, fui trabalhar na Fundação SEAD, que é o órgão de planejamento do Estado de São Paulo, e saí do Espírito Santo, né, e fui me inserir no Estado de São Paulo e passei a trabalhar como analista de desenvolvimento regional e fui entendendo de economia, estudando mais, e comecei a dar aula de economia urbana, economia regional, e acabei assumindo como minha disciplina preferencial e virei economista. Né? Quer dizer, eu nunca virei economista porque a minha graduação não é em economia. Né? É uma coisa que eu evito falar porque eu tenho doutorado em economia, mas não sou economista. Okay. Né? Então, eu não posso me dizer economista, como eu não posso me dizer administrador de empresa, né? Administrador, né, público, em que pese eu ter mestrado em administração pública. Né? Porque o que pesa é a sua graduação. Né? Eu tenho atribuição profissional mas não o reconhecimento do diploma. O Paulo Haddad é da mesma linha, né? Ele é cientista político, mas tem pós-graduação na área de economia. O Paulo Haddad? É, o ministro da Fazenda. Não, então não é o Paulo. Não é o Paulo, é o Fernando. Desculpa, Fernando. Sim. Ele fez mestrado ou doutorado em economia? Doutorado. Doutorado em economia, exatamente. E a formação dele é cientista político. O ex-reitor da USP, Tom Zé, também. O doutorado dele em economia, mas a área de atuação dele é alimentos. Né? Isso é muito comum nos economistas. Né? Aproveitando essa sua experiência, a primeira como arquiteto e urbanista, a gente sempre discute, e não é um problema exclusivo de Campinas, mas das grandes metrópoles, de uma falta de planejamento urbano, né, que vem de décadas passadas. E uma discussão que sempre surge é a oportunidade de se criar uma espécie de um escritório de arquitetura no âmbito municipal para pensar essa cidade, o que ela é hoje e o que ela pode se transformar. Como é que o senhor vê esse tipo de proposta? Eu estou em Campinas desde 91. Cheguei no ano em que o Grama foi eleito, se não me engano. Né? E o Grama já foi eleito com essa bandeira. E desde então eu acompanho essa discussão. E já acompanhei essa discussão em outros municípios também. Sorocaba também tinha essa discussão. Eu visitei por algumas vezes o IPUC, lá na década de 80, nas décadas de 80 e 90, para conhecer o trabalho de Curitiba, o Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbana de Curitiba, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. Né? E acho que é importante que algum órgão pense a cidade no longo prazo. Né? Infelizmente, no Brasil, poucos têm a tradição de pensar o longo prazo. O brasileiro não tem esse histórico de longo prazo. Longo prazo é depois de amanhã. Vou da galinha. Longo prazo é no máximo um ano, né, um mandato. E para você pensar a cidade, se você pensar Barcelona, que é um grande exemplo de cidade planejada e tal, Barcelona tem planos que são feitos a cada 15 anos.
E enquanto não se cumpre as metas estabelecidas no plano anterior, você não realiza outro plano. E já deve estar no 4º ou 5º plano, entendeu? Que vão sempre, então, você tem planos que são feitos, consensados com a sociedade e são, logo depois, executados ao longo dos anos. Então, as gestões... Planos que dialogam com o anterior, né? Sim, Não sim, negam, né? é continuidade. Exato. Então, a cidade, as intervenções na cidade vão tendo uma continuidade, independentemente da matiz política, do viés do administrador do momento, né? Mas eles levam muito mais em consideração a cidade do que a ação ou o interesse de grupos políticos, né? No Brasil tem pouco, né? Felizmente o prefeito Dário tem essa sensibilidade, né? Ele já no início do governo, no primeiro mandato, ele criou na INDEC um grupo para pensar, acabou não dando muito certo, mas esse embrião ainda continua na prefeitura latente até hoje, né? E a gente tem essa preocupação, eu participo de grupos junto com o secretário de Planejamento, a secretária de Urbanismo, a secretária de Desenvolvimento. Nós 4 estamos sempre mais juntos, não por eu ser secretário de Finanças, mas por eu ser um enxerido na área, nessa área de desenvolvimento urbano, e os 3 que têm interesse na questão do desenvolvimento mesmo, para tratar da cidade, para ter essa preocupação de longo prazo, né? E acho que a gente está conseguindo algumas questões bem interessantes, né? Como a discussão hoje do RIDES, do PIDES, né? Estamos iniciando uma nova discussão sobre um plano também para a região do aeroporto. Então, acho que o planejamento de longo prazo, em que pese não termos criado um instituto, um organismo assim, mais estável, a gente está conseguindo colocar em prática algumas ações. Perfeito. Secretário, a gente teve a oportunidade de receber aqui o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, que falou dos planos desses, de uma peregrinação que ele tem feito pelo estado de São Paulo, identificando as vocações por cidades ou por regiões, né, as cidades menores, e vendo essa vocação de desenvolvimento econômico e tal. E aí ele falou um pouco sobre Campinas, falando que talvez Campinas tenha esgotado um pouco a capacidade de atrair grandes empresas, mas que ele via como um hub de hotelaria importante, de logística. Como é que o senhor vê essa questão hoje em termos de desenvolvimento econômico da cidade? Eu tenho uma discordância muito grande quando as pessoas falam em vocação. Porque a vocação da Flórida é criar jacaré. E da Califórnia é plantar laranja, né? E nem a Flórida cria jacaré, nem a Califórnia planta só laranja, tá? Vocação é, no máximo, para a agricultura. Hoje em dia, inclusive, nem a agricultura você vê vocação, que vocês estão plantando maçã no Ceará, entendeu? Então você adapta a cultura, adapta o solo hoje é só um meio físico que você vai fazer a plantação e vai colocar nele os insumos e o que você precisa para aquela plantação que você decidiu que você quer florescer. Assim como é a cidade. É a decisão de um político ou de um grupo político que faz a cidade ir mais para um lado ou mais para o outro. E eu acho que Campinas hoje é a capital da inovação do Brasil e o nosso destino hoje traçado pela potencialidade da cidade, pelo tudo que está aqui já instalado, das universidades, o centro de pesquisa, o caminho mais tranquilo para Campinas é trabalhar com inovação tecnológica. Acho que essa questão do setor terciário pode vir, mas vem como um complemento, não como principal. Falando em planejamento da cidade, uma questão que está já diretamente na pasta do senhor, que é a discussão da nova planta genérica de valores. Sim. Com que pé está esse estudo, por favor? Nós temos, desde o início do ano, você sabe que tem uma lei que determina que a cada 4 anos, no primeiro ano de mandato, tem que ser enviado para a Câmara uma alteração, ou um ajuste, uma atualização da planta genérica de valores. No primeiro ano da primeira gestão do prefeito Dário, desculpe, não foi feita por conta da pandemia, houve justificativa e foi mantida a mesma PGV.
dessa vez, nesse mandato, nós estamos tomando a providência de fazer todos os cálculos, fazer todos os estudos. Para isso, nós estamos contando com uma consultoria, que é uma equipe que presta consultoria, inclusive, para o Habitat da ONU, que tem vários trabalhos realizados em grandes municípios do Brasil sobre PGV. Eles estão terminando os estudos técnicos para a gente iniciar. Já foi designada por um decreto uma comissão composta tanto por representantes da prefeitura quanto da sociedade civil. São, se não me engano, 5 entidades e 5 secretarias que participam. Se não me engano, pode ser que seja enganado, mas já houve uma primeira reunião agora em julho, inclusive, dessa comissão. E o trabalho está seguindo. A nossa intenção é abrir essa discussão com a cidade ainda nesse semestre, né, e encaminhar para a Câmara um estudo que eu não sei se vai aumentar o preço, vai diminuir o preço, provavelmente vai manter muito do que é hoje, né? Vamos ver como que o estudo demonstra isso. Mas está sendo feito. A gente tem discutido, recebemos o prefeito Dário aqui por 2 ou 3 vezes em que discutimos isso, é uma preocupação, sem dúvida, dos municípios, a questão da reforma tributária, né? Sim. Os efeitos ainda devem demorar um pouco para serem sentidos, mas a preocupação é desde agora. Como é que estão sendo discutidos isso internamente? O senhor também faz parte desse coletivo aí da Frente Nacional, né? Como é que estão sendo as discussões? Bom, vou falar primeiro eu como participante lá do grupo de gestão estratégica do Comitê Gestor. Foi criado, inclusive o prefeito Dário, que assinou em nome da Frente Nacional de Prefeitos, esse acordo de cooperação técnica entre 3 entidades. Uma entidade que representa os estados, que é o Concefaz, 2 entidades que representam os municípios, que é a Frente de Prefeitos e a Confederação Nacional de Municípios. Essas 3 entidades criaram um pré-comitê gestor exatamente para ir se preparando para a criação do comitê gestor, que é o órgão que vai gerir esse novo tributo, que é o IBS. Esse novo tributo, ele não só é novo como tributo, mas ele é novo como estrutura, né, porque ele é um único tributo que é compartido entre 2 entes federativos, estados e municípios, com a mesma responsabilidade. E ele é novo também, ele inova, porque ele é coordenado por um comitê gestor que não é nem pertence à União, nem a estados, nem a municípios. É um órgão que paira, vai ser sediado em Brasília, e que paira, não está na estrutura federativa do Brasil, né? Então, a gente discute, mas quem vai aprovar as contas? É o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos 27 estados, dos 5 mil municípios. Quem é que vai aprovar essas contas? São todos. Quem é que vai regular, né? Então, é tudo muito novo. É muito novo para a sociedade, para os senadores que estão criando, senadores e deputados, né, que estão trabalhando na aprovação dessas leis complementares, e muito novo para a gente, que tem um desafio de fazer isso acontecer, né? Vai ser uma estrutura como uma agência, né? É como uma agência, mais ou menos, né? Só que a agência ela tem flexibilidade, mas o comitê gestor vai ser administrado, vai ser um órgão público, né? Seguindo a lei de responsabilidade fiscal, seguindo todos os princípios de licitação, ele tem que acompanhar tudo, né? E vai ser o principal tributo, o maior tributo arrecadado no país. Inclusive, nesse aspecto, uma das preocupações do prefeito Dário é a questão do ISS, que sai do controle do município. Isso. E passa a ser controlado por esse novo conselho. Então, Campinas tem no ISS uma grande fonte de receita. Falando como secretário de Finanças de Campinas, especificamente, a nossa preocupação é muito grande, porque a gente perde a autonomia no principal tributo. A Campinas sempre se orgulhou, e cada vez mais, de ter uma autonomia financeira muito grande. O que determina a autonomia financeira? A sua capacidade de arrecadar seus próprios recursos, né? Não depender de repasses ou do Estado ou da União, quer dizer, ou de ICMS ou de FPM, coisa que 90 e tantos % dos municípios brasileiros vivem de pires na mão, dependendo disso.
Se o governo não repassar o ICMS, você não consegue pagar funcionários. Se no Nordeste não repassar o FPM, você não consegue pagar ninguém, porque é o grande recurso que movimenta as prefeituras. Nós não dependemos disso. O ICMS, que é um imposto importante para São Paulo, no nosso caso é o terceiro tributo. E está caindo, né? Mas a nossa receita total está aumentando, porque o ISS aumenta muito. O IPTU é estável, né? Cresce de acordo com a inflação só, que é só corrigido pela inflação, mas o ISS tem uma dinâmica que é distinta, né? O ISS, as empresas são criadas, né? Quanto por cento representa hoje do orçamento? Mais de 20%. Hoje o nosso orçamento para o ano que vem vai ser praticamente 11 bilhões e o ISS tem mais de 2 bilhões, a previsão é de 2 bilhões e pouco. E é um negócio meio absurdo, né? Porque a União arrecada isso para devolver. Na verdade, não vai ser a União que vai arrecadar, é o comitê gestor, são os estados e o município juntos. Mas é o comitê gestor, a questão é o seguinte, 100% do que a gente arrecada do ISS é municipal no mesmo dia, né? Do que vai se arrecadar do IBS, nem tudo volta, porque o critério de distribuição não é exatamente arrecadou, levou, né? 5% dos recursos arrecadados serão distribuídos homogeneamente por todos os municípios, com uma bandeira lá que foi defendido pela Confederação Nacional de Municípios, que é um órgão que defende os pequenos municípios, só que quem vai pagar são os grandes municípios. Hoje no Brasil, vocês têm uma ideia de o que é o ISS do Brasil. Você tem, eu gosto de falar para chegar no número redondo, 100 municípios dos 5.570 que arrecadam ISS mais que assim, são responsáveis por mais de 95%, 96% do ISS brasileiro. Tá? O ISS, o total do ISS deve dar hoje em torno de 110, 115 bilhões. Campinas arrecada 2 bilhões. Então, Campinas arrecada quase que 20%, né? 2%, desculpe, quase 2% do ISS do Brasil inteiro. Então, nós vamos começar perdendo 5% disso. Ou seja, 5% vai para todo mundo, vai para os outros 5 mil e tantos municípios grandes. Uma de um mecanismo de distribuição de renda. Distribuição de renda, fazer papel de FPM com o nosso tributo. E, ao mesmo tempo, o governo federal tira o IPI e cria lá, acaba o IPI e cria a CBS, e chama de contribuição e não de imposto, porque como contribuição ela não tem que repartir com ninguém. Então o FPM, que o FMI hoje, tanto o FPM como o FPE, eles são compostos de imposto de renda mais IPI. Vai acabar o IPI, portanto, vai ser só o imposto de renda. Então, diminui o FPM dos municípios e cria um outro critério de distribuição de recursos, que é através do IBS. Isso já começa pesando aí para os municípios. Tem outras questões, critério de distribuição, que não necessariamente o que você arrecadou você recebe de volta. Tá? Então, a nossa expectativa é de que cerca de, talvez 85% volte, mas dificilmente mais do que 90% que a gente vai arrecadar volta. Ou seja, né, em números de hoje, se a gente perder 10%, a gente está perdendo 200 milhões, tá? Por ano. Né, por ano, se perder 10%. Né? Então, é uma perda muito significativa para a gente. Agora, existe perspectiva de algum mecanismo de compensação, secretário? Nem. Discussão nenhuma? Nem. Isso vai ser no longo prazo, não vai ser no primeiro ano, nem no segundo, vai ser muito no longo prazo, mas não tem nenhuma perspectiva. Quer dizer, não vai ser tão no longo prazo, porque o dia que começar o IBS, a gente já tem que distribuir 5% para todos os municípios, já tira direto 5%. Né? Vai ter um outro efeito que para a gente não tem muito, que é o fato de deixar de ser pago o IBS na origem e ser pago no destino. Então, quem vai pagar o imposto não é a empresa que produz, não adianta a gente atrair empresa para produzir em Campinas, porque o imposto vai ficar aqui. Eu tenho que atrair gente para consumir em Campinas, para morar em Campinas, para poder consumir aqui, porque é o local do consumo final que vai pagar o tributo.
Né? Então isso deve mudar. Mas como as cidades grandes têm um consumo equivalente à sua produção, mais ou menos falando, né? Acho que não, esse fato não muda muito para a gente. Agora, o comportamento da macroeconomia pode ser um Aí impacto grande nisso. todos nós sofremos, né? Com a macroeconomia não tem jeito. Agora a guerra fiscal entre os municípios acaba. Aí reduz bastante. Né? Acabar, não digo que acaba, porque sempre se acha um novo mecanismo, né, de você fazer isso. ISS por um tempo. Isso, o que a reforma tributária fala é o seguinte, no IBS, se você criar a alíquota municipal, vai ter uma alíquota municipal e uma alíquota estadual. Se você criar a alíquota municipal hoje, o ISS, ele varia de 5% a 2%. Então tem setores que pagam 5% em Campinas e tem setores que pagam 2%. Tá? No IBS você vai escolher uma alíquota e todos vão pagar aquela alíquota. Se eu quiser dar uma redução, como a gente tem no centro, quem for se instalar no centro de Campinas tem o ISS reduzido a 2%. Eu teria que dar para todas as empresas do município de Campinas. Então, todo mundo vai pagar 2% em Campinas a partir de agora. Não posso dar nem para setor, nem para a região, para espaço regional. Né? Então, isso vai reduzir bastante a guerra fiscal, tanto municipal quanto estadual, porque o ICMS é a mesma coisa. Né? Do ponto de vista do funcionamento da arrecadação, isso traz vantagens mesmo, como se foi falado, não do impacto para os municípios, mas dos funcionamentos para a empresa, facilita, desburocratiza alguma coisa, de fato? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que o mecanismo que foi criado, veja bem, você vai ter, durante 5 anos, vão conviver o ICMS, o ISS e o IBS. Então, você vai ter que emitir uma nota com 2 cabeças lá, né? Vai ter que emitir uma nota Na verdade, de IBS. são 2 impostos. São 2 impostos. São 2 trabalhos contábeis, tá? Porque eles vão se somar, né? Você vai pagar o 90% de um, 10% do outro, 80% de um, 20% do outro, você vai pagando um reduzindo o outro. Né? Na verdade, é 20% por ano. Né? E isso por 5 anos. Quando virar o IBS, ele está todo na origem ainda. E aí você tem 50 anos, que é onde você vai pagar, a cada ano muda 2%. 98% continua sendo em Campinas, 2% no local que consumiu aquele produto que foi feito em Campinas. No outro ano, 4%, vai reduzindo, então daqui a 50 anos, 1972 ou 73, se não me engano, que vai acabar a implantação da reforma tributária. Você acha que a reforma tributária que foi feita na Constituinte, em 88, 98, 2008, 2018, em 2028 vai fazer 40 anos. Já ficou velha e está sendo substituída. Só o período de implantação são 55 anos. Você acha que vai dar certo? Nesse país que adora mexer em lei, mudar a Constituição, mudar a regra de jogo o tempo todo? Vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Mas a gente tem que trabalhar para dar certo. Tem que trabalhar para dar certo e eu trabalho para dar certo. Temos que fazer um esforço muito grande para que isso funcione. Mas que vai reduzir o custo das empresas, isso vai reduzir daqui a 50 anos, daqui a 55 anos. Né? Porque os contadores vão ter muito trabalho nesse período. Em termos de fluxo de caixa, você mesmo colocou que hoje o ISS é arrecadado e já fica direto com o município. Sim. Vai criar um mecanismo que isso vai passar pelo conselho para depois voltar. Esse fluxo não pode trazer problema de pagamento de fluxo de caixa para a prefeitura ou para as prefeituras brasileiras? Acho que vai trazer para todo mundo, quer dizer, todo mundo vai ter que se ajustar a esse nova sistemática. Né? Você não vai poder fazer uma despesa contando com, quer dizer, planejar, realizar uma despesa contando com recursos que você tem no caixa todo dia. Né? A ideia do IBS é que ele seja feito o reembolso, né, aos locais o mais rápido possível. Então tem um mecanismo chamado split payment que está sendo implantado, que é mais ou menos o que é feito com o Pix, né? Grosso modo, só para comparar, que você faz aqui já cai lá do outro lado, de forma que seja mais ou menos automática. Assim que você pagou o imposto,
você vai checar se você tem direito, se o que pagou anteriormente a você pagou o mesmo, se ele tem direito a ressarcimento do que ele pagou a mais, se ele tiver já acreditado, e aí o restante é dividido de acordo com os critérios e já cai nas contas o mais rápido possível, tá? Com D+1, D+2, então que é o dia que pagou, +1, +2, mas assim, o mais rápido, quase que instantaneamente. Então, estamos tentando, lá no pré-comitê gestor, montar estruturas que isso dê o menor impacto possível para os municípios e para os estados, né? Porque o ICMS é a principal receita dos estados. E outro, por exemplo, o ICMS, o governo estadual faz repasses praticamente semanais para as prefeituras. Para as prefeituras é uma vez por semana, toda terça-feira. Esse tempo até o senhor até comentou essa questão de Campinas, comparar a inflação, Campinas está perdendo a arrecadação de ICMS, Sim. que é um imposto de consumo. Não é meio contraditório essa situação, uma vez que o consumo, de uma forma geral, no país está aumentando? É que o imposto é pago não no local de consumo, mas ele é pago no local da produção. E Campinas não está perdendo competitividade. Campinas é uma cidade muito competitiva. Só que, se você for pensar nos últimos 10, 15 anos, foram implantados no interior do estado várias empresas novas que arrecadam. Então, o bolo de ICMS aumentou, mas a participação de Campinas não cresceu proporcionalmente. Então, proporcionalmente, Campinas perde. Entendeu? Porque as empresas estão optando por se localizar mais no interior. Né? Se você for olhar Cordeirópolis, você tem vários municípios, Limeira, Americana mesmo, você tem empresas de grande porte, Indaiatuba, né? Piracicaba, né? Você tem empresas montadoras de veículos, você tem empresas de grande porte se instalando, procurando cidades menores para poder se instalar. Né? A prefeitura tem endividamento de médio, longo prazo? Muito pequeno. O endividamento da prefeitura é em torno de 20% da receita corrente líquida. E pela legislação federal, que é uma resolução do Senado, pode ser até 120%. Poxa, então nós estamos... Não, é uma das mais saudáveis do Brasil, né, no que diz respeito a endividamento. Olhando em retrospectiva nesse primeiro semestre, secretário, como é que ficou a questão da arrecadação aqui em Campinas dos tributos? Teve... Então, a gente pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Como é que o senhor vai trabalhar? O prefeito às vezes fala comigo, você só me dá a notícia ruim, porque você fala só o lado pessimista. A obrigação do secretário de Finanças é não trabalhar com conjectura, é trabalhar com dinheiro no caixa. O que vai entrar amanhã eu não posso contar hoje. Né? Mas a gente tem uma arrecadação boa, está se cumprindo praticamente o que foi previsto de arrecadação, com pouca defasagem da previsão, mas as nossas despesas cresceram muito, tá? Nos 4 anos. Por que cresceram? Porque Campinas ficou quase mais de 5 anos, talvez, numa crise muito forte, desde o governo Dilma, né, que teve aquele default do Brasil inteiro e tal, que Campinas acabou entrando num processo de atraso de pagamentos e tal, que Campinas, a prefeitura fez para se manter em pé, se manter viva. Então não conseguiu repor as equipes, atuar mais fortemente na cidade, construir mais unidades de saúde, fazer as ampliações, fazer as reformas. Então, tinha uma demanda reprimida muito grande por investimento e por serviços. Né? E o prefeito Dário optou por atualizar a prefeitura. Né? E essa atualização, hoje Campinas é uma cidade muito limpa, tem exemplo para quase tudo, né? Desde a limpeza urbana, a qualidade do tratamento dos resíduos, até a questão ambiental toda a construção dos parques. Campinas é uma cidade de grande exemplo. A Secretaria de Assistência Social, o trabalho da ação social que faz, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, com todo o trabalho que ela tem na primeira infância. Então, nós temos muitos exemplos de primeiro mundo, de trabalho exemplar. Né? Isso custa. Fazer isso custa.
né? Então você tem um ônus para isso. E custa na manutenção. Uma coisa é você fazer um investimento, vou lá e construo uma escola, beleza. Gasto 5 milhões ou 10 milhões e construo uma escola. Mas depois eu tenho que manter essa escola. Que eu vou gastar, no caso de um hospital, é quase 1 para 1. Se for um hospital de alta complexidade, o que você gasta para construir um hospital é o que você gasta por ano, para manter. o resto da vida. Eu falo assim, eu prefiro construir 10 hospitais a ganhar um construído para a gente manter. Porque a manutenção é que é cara, né? E a manutenção dos serviços sociais, todos, não tão caros quanto a saúde, mas todos são muito elevados, né? E se a gente prima, e o prefeito Dário prima, pela qualidade no serviço, no atendimento à população, e está sempre insistindo e brigando para melhorar, para ajustar, para ter mais médicos nos postos, nas unidades de saúde, para ter mais especialistas, né? A gente está tentando e faz concurso e faz contratação, né? E isso tem um custo, né? Então não tem jeito. Então você tem o copo meio vazio, a pressão dos custos para a manutenção da cidade, para a manutenção dessa qualidade de cidade que nós estamos construindo, né? Sem o prefeitário não aumentou 1 centavo de nenhum tributo, né? Todo o esforço que a gente fez foi na otimização dos tributos existentes, né? A questão da saúde é especialmente preocupante sempre, né? Porque aumentou-se tanto a demanda que a prefeitura assumiu. Acho que o secretário, o prefeito, falou que 70% pelo menos dos custos é todo municipal. Hoje em dia, mais de 70% bancado pelo município, com recurso próprio. Que é uma... É uma aberração, porque o sistema único de único não tem nada, né? Só tem o regramento, né? Mas o recurso que é bom... E vem gente de toda a região para se tratar aqui também. E você não pode negar, né? Porque o direito é universal, É porta aberta. né? Não tem jeito. Qual é o subsídio que a prefeitura dá ao transporte urbano? Esse ano, o ano passado foi, se não me engano, 150 milhões, ou 180 milhões, 150 milhões, se não me engano, né? Esse ano deve chegar em 180 milhões. Isso para poder manter o preço da passagem como está, né? Com as gratuidades. Acontecem duas coisas. Você tem muita gratuidade e o número de usuários está caindo. Desde a pandemia, não retornou o número de usuários que tinha pré-pandemia. As pessoas buscaram opções. Hoje em dia, você comprar uma moto é muito fácil e, sinceramente, você economiza quando você compra uma moto, né? Que você leva a sua esposa junto com você, você deixa ela no trabalho, você vai para o trabalho de moto, você chega muito mais rápido, você tem uma liberdade muito maior. Então, a juventude, principalmente, está optando toda por não transporte coletivo. O nosso esforço é elevar a qualidade do transporte coletivo o suficiente para ser atrativo novamente. Esse é o grande desafio, né? Convencer a pessoa a deixar o carro em casa e usar o transporte. A inadimplência hoje preocupa. Qual que é o nível de inadimplência? Desculpe. O nível de inadimplência dos impostos municipais hoje. É muito baixo, é um dos mais baixos do Brasil. O IPTU, que é um dos mais elevados, não chega a 20%. Na pandemia chegou, se não me engano, em 22%. Mas hoje está em torno de 16% a 18%. Então, Sob controle. sob controle. Não vê necessidade de um refis a curto prazo em relação... Não. Em princípio, não. E é ano ímpar, hein? Geralmente. Então, só que a cidade está acostumada com a cada 2 anos, mas o Tribunal de Contas não se acostuma. E vive cobrando da prefeitura essa postura, né, que a gente, na primeira gestão nós fizemos 2 refis, né, um no primeiro ano, que tinha que ser feito mesmo, né, por causa da pandemia, né, e foi o melhor refis que a gente fez, melhor no sentido de mais vantagens, né, nós chegamos a dar. A arrecadação subiu um pouco, mas o nosso objetivo era facilitar para as pessoas se colocarem em dia, né? A gente não pode reduzir o imposto em si, mas as multas e a correção nós chegamos quase que baixar a zero, né? Para poder facilitar para as pessoas fazerem o pagamento, com parcelamento de até 120 meses. Então, isso facilitou bastante. No terceiro ano, como não pode fazer refis no 4º ano, porque é um ano eleitoral, tinha uma pressão muito grande da cidade e optamos por fazer.
Fizemos um refis mais curto, com menor prazo, mais no final do ano, mas foi feito, né? O quarto ano não pode ser feito mesmo. Esse ano nós estamos discutindo ainda, né, a necessidade ou não de fazer um refis. Só se justifica um refis para o Tribunal de Contas se a arrecadação não estiver se efetivando como deveria, como previsto, né? Então, se você precisar arrecadar mais, para poder fechar as contas, vamos chamar assim, né? Então, isso nós estamos fazendo as contas. Eu cheguei de férias hoje, inclusive. Estamos fazendo as contas para saber se a gente vai... como estão as contas, né? A projeção das contas até o final do ano. A palavra final é do tribunal? Não, a palavra final de aprovar as contas ou não é do tribunal. É pior do que a palavra final. Porque você faz o refis e ele diz, olha, não devia ter feito. Por que você fez esse refis? Você está fazendo cada 2 anos, refis não é para isso. Um belo dia ele pode simplesmente tomar uma medida um pouco mais dura, né? Então, para fazer um refis, você tem que justificar muito bem. E o prefeito Dário se preocupa muito com isso, em ter essa justificativa bem clara, bem justificada na própria mensagem da lei que vai para a Câmara. Quem autoriza é a Câmara de Vereadores, né? É uma lei autorizativa que é a autonomia da Câmara. Sim. Aproveitando essa questão de desenvolvimento econômico e de mobilidade também, secretário, a gente tem esses investimentos em andamento para a cidade, que é o Trem Intercidades, já a perspectiva também da gente ter 2 linhas de VLT, né, indo até Viracopos e tal. E o governador Tarcísio declarou em certo momento, o Edmárcio acompanha mais de perto isso, mas declarou que, por exemplo, que o Trem Intercidades ele pode ser um eixo de desenvolvimento, porque talvez possa atrair mais empresas, porque vai ter facilidade para que esse seu colaborador se desloque e tal. Como é que o senhor vê a perspectiva desses investimentos que são do governo estadual para ajudar também no desenvolvimento, não só de Campinas, mas da região? Acho que vai ser um grande indutor do desenvolvimento, né? Você ter uma facilidade de chegar de São Paulo aqui em 1 hora, sem trânsito, sem risco, né, de acidentes, de engarrafamento, de ficar parado na Bandeirantes ou no meio da cidade, né, com conexão com o metrô, que fatalmente vai ter conexão direta com o metrô lá em São Paulo. Isso vai ser um grande atrativo para a cidade. Tem algumas empresas que já me disseram, inclusive uma empresa me disse, na verdade, que Campinas, que ela fez uma pesquisa com agências internacionais, inclusive, grandes players internacionais da área do entretenimento, e eles acham que Campinas vai ser um local muito propício a grandes eventos na área de entretenimento. Que Campinas pode caber no médio prazo aí grandes salas de entretenimento, de shows, de exposições, de feiras, entendeu? Grandes espaços porque vai atrair muito facilmente as pessoas de toda a região metropolitana de São Paulo, né? Eu acredito nisso. Acho que Campinas já está passando, na verdade, por um boom imobiliário, né? Já desde que foi anunciado o trem, que a gente percebe que a cidade tem tido uma procura maior pelos investimentos, pelos imóveis, e acho que a tendência é se acelerar. Isso vai facilitar, vai ajudar na implantação do PIDES? Pode ser que sim. Acho que o PIDES, ele, por ser um local mais isolado em relação à estação ferroviária, porque as coisas vão acontecer mais ou menos por aqui num primeiro momento, né? Mas com certeza qualquer ação de indução do desenvolvimento vai favorecer o crescimento e vai favorecer essa atividade que Campinas tem um potencial muito grande, que é a atividade inovadora. Então, todas as ações de inovação, e o PIDES é para isso, né, a área do PIDES é uma área vocacionada, aí sim, porque ela está sendo destinada para a implantação de empresas de inovação, para centros de pesquisa, né, ou a vida que circunda o mundo da inovação, como hotéis, restaurantes, residências, né, e lazer. Mas para ter um bairro inovador, isso, qualquer indução vai acabar ajudando, né? Vai acabar ajudando, com certeza. Mas vai ajudar muito também a região do aeroporto,
A região do aeroporto, que é uma região voltada mais para a logística, também vai estar muito incentivada com essa atratividade, né? E essas empresas são compensatórias do ISS, né? Porque Sim, vai sim. aumentar a arrecadação. Sim, tanto as de inovação, que são empresas de serviço, a grande maioria, quanto a na área de entretenimento, Exatamente. né? Na área de hotelaria e todos os outros setores. Essa atração vai ser altamente favorável. E do PITS tem um apelo essa que não é só a questão da inovação, mas é a questão também do desenvolvimento sustentável, né? Sim. E isso é cada vez mais valorizado no Brasil e no mundo, né, secretário? A gente está discutindo que, na verdade, o PIDS, ele não vai ser um hub, nem um plano, ele vai ser um distrito de inovação, né? No conceito internacional do que é um distrito de inovação, aquela região se enquadra perfeitamente no título de um distrito de inovação, né? Então vai ser o grande distrito de inovação do Brasil, num conceito novo, num urbanismo novo, com critérios de implantação novos, já do lado de espaços e de instituições que são as mais competitivas do Brasil, como é a Unicamp, a USP, o CPQD, o CNPEM, né? Então ele já nasce com o CID, né, que é o CNPEM, já nasce com um potencial muito grande de atratividade. Hoje nós noticiamos, por exemplo, de uma parceria entre o CNPEM e uma instituição da China para o desenvolvimento de pesquisas na área de saúde, novos materiais, energia e meio ambiente. e energia. Quer dizer, qualquer inovação que surja ali pode significar recursos, né, secretário? Sim. E aí talvez atraia outras empresas para a produção ali, né? A sinergia que a inovação gera, ela é sempre muito positiva. E a atratividade é muito forte, né? Uma empresa inovadora atrai muito mais do que uma empresa não inovadora, né? Porque ela tem as demandas dela e tem os complementos, né, que ela acaba gerando. E geralmente é um pesquisador, é um funcionário com melhor remuneração que se aumenta o consumo na própria cidade. Exatamente. E quando esse profissional é formado aqui, ou no local onde você vai colocar a sua empresa, o custo dele é menor do que você contratá-lo, tirá-lo daqui para levar para uma cidade distante, né? Porque ele não vai... Aqui ele aceita um salário que para ele ir para uma cidade distante, mesmo que seja no estado de São Paulo ou em outro estado, ele vai ter um custo a mais. Então, necessariamente as empresas acabam tendo... lá eu vou ganhar terreno, lá eu vou ganhar porque o imposto é mais barato, mas depois o seu custo vai ser muito maior, né? E o seu mercado está aqui. Aqui que está o consumo e aqui que está a produção da alta tecnologia. Não aqui que você tem essa energia, as trocas, as informações, as possibilidades de câmbio, de intercâmbio, para poder ser sinérgico efetivamente. E basicamente no seu quintal, né? Que se instalar no Pinufis vai ter o... Não, você pode contar com os laboratórios todos da USP, da Unicamp, da PUC, do CPQD, do CNPEM inteiro, com os laboratórios todos. Um custo muito mais barato. Há um custo muito mais barato do que você se deslocar, trazer o produto aqui para fazer a pesquisa aqui, voltar, pagar hotel para o pesquisador. E é uma questão básica, até a conversa, o dia a dia de contato com o pessoal é muito mais simples, muito mais fácil. Você ficar mandando e-mail, esperando resposta, tudo muito mais fácil. Os parques tecnológicos surgem sempre ao lado, como um spin-off das universidades, ou do centro de pesquisa. E isso é a tradição do parque tecnológico, porque são as pessoas que estão na universidade, que fazem as pesquisas, que desenvolvem os novos produtos, os novos processos e que fazem um spin-off, que eles saem daquela fase experimental feita na universidade para a produção, né? Então é a incubadora e então é muito mais fácil, né? Onde você já tem centros de pesquisa, gerar inovação do que você gerar a partir do nada, a partir da atração de empresas, simplesmente. Teoria prática, né? Aproveitando a sua visão de economista, secretário, e também de gestor na área de urbanismo, havia uma ideia inicial da administração de se estimular a instalação de empresas no centro da cidade para ajudar no processo de requalificação,
e algumas da área de inovação. Seria possível um link aí entre o que tem no PIDS lá, mas também no centro ter uma nova frente de inovação que pudesse dialogar e de alguma maneira estimular essa ocupação para o centro da cidade? Nós temos duas leis de incentivo à localização de empresas. Uma lei geral, que serve para o município inteiro, que é a redução de ISS para 2% e a isenção de IPTU por X anos, mais todas as taxas e todos os outros complementos que a Prefeitura exige na aprovação de projetos e tal. E o ITBI também, isenção de um ITBI. O que varia é o tempo dessa isenção ou desse incentivo em função de uma calculadora que leva em consideração o investimento feito, o número de empregos gerados e os impostos, principalmente o valor adicionado gerado por aquela empresa. Isso vai dar de 6 a até 20 anos. Então, se vier um data center muito grande, cujo investimento é mais de 1 bilhão, ele fatalmente vai ter 20 anos de isenção, provavelmente. Né? E o ISS dele vai ser 2%, o que já é 2% mesmo hoje. Enquanto durar o ISS, vai ser 2%. No centro, nós temos uma legislação específica para as empresas que estão ou que queiram ir para o centro. Nessa legislação geral da cidade, ela pode se instalar em qualquer local que o plano diretor permita. Né? Muitas atividades não são permitidas no centro da cidade, até pela escala, pelo tamanho dos lotes e pela vizinhança. Mas muitas já são permitidas. Então, ela pode se instalar aqui e já se beneficiar desses incentivos. Mas tem um conjunto de 86 CNAEs, 86 atividades que nós reduzimos o ISS a 2% para quem já está no centro da cidade e para quem quiser se localizar no centro da cidade. Qual é o critério disso? Não é nem o investimento, nem o número de emprego, né? É assim, você tem que atrair pessoas para ir ao seu local de trabalho, para ser atendidas lá, e as pessoas que trabalham têm que ir lá trabalhar lá, quer dizer, tem que movimentar a economia do centro. Então, por exemplo, a gente dá sempre, o prefeito gosta desse exemplo de uma escola presencial. Os professores vão ter que ir lá, os alunos todos vão ter que ir lá, diurna ou noturna, ela teria a redução do ISS. Uma escola online, não teria, porque ela vai se beneficiar e não vai fazer nenhum empuxo, nenhum desenvolvimento do centro. Né? Então, esse é o critério. As duas leis estão em vigor e não competem entre si. Tá? E a gente acha que as duas leis merecem uma revisão, né? Porque toda a lei que a gente faz, quando você cria uma coisa muito nova, você tem que avaliar ao longo do tempo se você acertou, se acertou 100%, se está faltando alguma coisa, fazer alguns ajustes. A gente acha que está na hora de, nesse primeiro ano, de fazer uma avaliação e saber quantas empresas estão vindo, por que as que nos procuram que não vêm, qual a dificuldade que elas tiveram, para ver em que a gente pode ajudar as empresas ou que a gente pode ajudar a cidade a atingir os objetivos que a gente pretendia. Tá? Então isso a gente vai fazer até o final do ano. Já é uma determinação do prefeito que a gente precisa ajustar isso, fazer essa crítica e essa análise. Né? Mas eu acho que essas duas leis são suficientes, né? Com pequenos ajustes. Né? E também tem a lei do retrofit. Agora acabou de ser mudado o plano diretor também, que vale para toda a cidade, com a alteração daqueles 70-30, que todo prédio tinha que ter, no centro, né, tinha que ter uma porcentagem de comercial e uma porcentagem de residencial. O que você quer montar um prédio só residencial, você não podia no centro. Né? Então essa 70-30 foi flexibilizado, o que já vai facilitar mais também. Perfeito. Tomás? Não, basicamente isso. O objetivo é levar a gente, né? O nosso objetivo é levar a gente. E um grande indutor do desenvolvimento que já vai ser inaugurado esse ano ainda é o Palácio da Cidade. Sim. O Palácio da Cidade vai ser um grande indutor do desenvolvimento local. Vai ser prestação de serviço. Vai ser prestação de serviço, vão circular ali, vão ter muita gente trabalhando ali e muita gente circulando ali diariamente. Né?
tem cidades, ou até o shopping popular que está previsto naquela mesma área ali, tudo vai contribuir para isso, né? Deus vai contribuir para As isso. pessoas não Exatamente. Exatamente. Perfeito. Secretário, para relaxar, o que o secretário faz? Para desanuviar. Eu faço exercícios, eu faço caminhadas, eu acordo todo dia às 15 para 6 da manhã, faço exercícios entre 6 e 7, 7 e meia. Faço em casa mesmo, não gosto de academia, então eu faço exercícios em casa, sem personal, faço com personal online lá, com algumas dicas de personal. E viajo, gosto muito de viajar com minha esposa, a gente sempre tá rodando por aí, aqui no Brasil mesmo e fora. E família. Eu tenho 4 filhos, 3 netos agora. E Eles moram em Campinas? Não, 2 moram em Campinas e um mora em Nova York e outra agora está morando no Mato Grosso. Tem casa no Canadá, mas como pelos negócios deles, estão morando no Mato Grosso agora. E meu filho mora em Nova York e 2 moram comigo. Trabalham em Campinas, trabalham online os 2. Mas eu primo muito pela família, por estar junto, por estarmos todos juntos o tempo inteiro. Então, todo o tempo livre, procuro estar com minha esposa e com meus filhos e fazer as coisas Você juntos. falou que a sua esposa se formou juntos, tal, e ela tem atividade, né? Tem, ela no doutorado nós separamos, porque até o doutorado nós fizemos a mesma graduação, mesmo mestrado, mesmo curso de Direito na USP, e depois no doutorado eu fui para Economia e ela foi para Demografia. E ela fez doutorado, já fez pós-doutorado, trabalha na área... Aqui na Unicamp também? Na Unicamp, na Demografia da Unicamp, na UNEPO, e FISH, né? E eu fui para Economia. Mas trabalhamos muito próximos um do outro, né? Porque ela trabalha fazendo legislação urbana e discutindo essas questões mais de urbanista. Ela continua sendo urbanista. Trabalhou com a professora Elza Bercó, será? Sim, a Elza Bercó foi professora dela, se não me engano. Figura sensacional. A Neide Patarra. O organizador dela foi o José Marcos. José Marcos, ok. É um grande amigo nosso até hoje. E na economia você teve... Meu orientador foi o Wilson Cano. Grande Wilson Cano. É o papa da economia regional, né? Figura... Aprendi muito com ele. Capacite, entrevistar, cara... Eu vi várias conversas. Ele é um professor inato, né? Assim, ele tem uma paciência e uma capacidade de explicação e de síntese, né? Muito boa. Eu tive muita sorte com ele, de ter sido orientando dele. Belos orientadores. Tem alguma coisa a mais que o senhor queira acrescentar sobre o que foi? Não, só agradecer esse espaço. Acho que eu acabo falando demais, entrando em muitos assuntos. Peço desculpa aí se eu desviei de algum objetivo. A gente abrir esse canal para que a população, nossos leitores especialmente, entendam um pouco mais, né? Porque fica muito distante às vezes, né? Só sabe de uma decisão, mas não sabe o que está envolto a uma decisão, a complexidade de uma gestão, as dificuldades, a necessidade muitas vezes de você hierarquizar, né? As urgências e tal. Então acho que isso é importante e a gente agradece demais a sua presença, a sua entrevista. Exclusivamente para a TV, o senhor se dirige à câmera e se despede. Bom, eu queria agradecer esse espaço, agradecer o convite do Correio para vir aqui conversar com vocês, para falar um pouco sobre a minha vida, sobre meu trabalho na Prefeitura e sobre o trabalho da Prefeitura atendendo à cidade, para todos os cidadãos, para todo o público da TV Correio. E dizer que Campinas, primeiro, está de parabéns pela gestão que tem e segundo, que eu, particularmente, estou sempre à disposição da população. Minha porta não tem tranca, não fecho a porta da minha sala nunca, minha porta é sempre aberta e aberta para receber, aberta para todos entrarem, aberta para conversar. É só me procurar que eu estou à disposição. Realmente, o senhor foi uma grata surpresa para a cidade, hein? Obrigado. E ali é onde todo mundo vai bater, tanto para receber, o prefeito quer aumentar a sua receita, como quem quer gastar mais, né? Os secretários querem recursos. Não tem jeito. Tem jeito.
Obrigado, secretário. Obrigado a vocês pelo espaço. Recebemos, então, o secretário municipal de Finanças, Olívio Caiado, que falou sobre os projetos para Campinas, questões de arrecadação, questão de verbas. Espero que você tenha gostado da entrevista. Não esqueça de apertar o sininho para receber, ver os novos vídeos, ser sempre comunicado dos novos vídeos que você colocar e nos dando um like, que é importante para a gente continuar desenvolvendo esse trabalho para vocês.